Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor André de Matemática. Vamos fazer mais uma atividade da apostila Trilhas. Nessa semana, a gente vai lidar de novo com uma atividade que está quebrada. Então, a gente vai ver primeiro a parte um da atividade um, e ela vai girar um pouco em torno de análise de gráficos e tabelas. Nessa primeira parte, a gente vai ver só a parte de gráficos. Depois, nas outras partes, a gente vai ver direitinho como coloca esses dados nas tabelas e como interpreta as tabelas também. Então essa atividade aqui ela está na página 100, 101 e 102, ok? Essa atividade aqui ela vai tratar muito da análise da informação. E para essa primeira parte a gente vai ver especificamente um pouquinho sobre gráficos. Gráficos é um assunto que a gente já tratou em outra aula. Então aqui a gente vai simplesmente relembrar algumas coisas que têm relação com os gráficos e como que a gente utiliza e interpreta eles, tá bom? Primeira coisa que a gente vai precisar relembrar, quais são os tipos de gráficos mais utilizados em matemática? Eu tenho lá o gráfico de barras, que vai ser o alvo aqui da nossa atividade, que ele é formado por um monte de barrinhas que tem a mesma largura e só vai ter uma diferença entre elas em relação à altura. Ele é muito utilizado para representar a quantidade de coisas, e é por isso que a gente vai ver bastante dele ainda na apostila, além dessa atividade 1. Mas, além do gráfico de barras, a gente tem outros dois gráficos que a gente utiliza muito em matemática. Eu tenho o gráfico de linhas, que vai mostrar para a gente o que está acontecendo com um certo valor ao longo de um tempo, se ele está diminuindo ou então está aumentando. E eu também tenho o gráfico de setores, que ele vai pegar uma informação e quebrar ela em várias partes menores. Então, a gente tem lá que fazer tipo uma pesquisa, e cada resposta que a gente vai ter dessa pesquisa vai representar uma partezinha desse gráfico total aí que é no formato de pizza. A gente tem que lembrar também que esse gráfico de setores utiliza muito a relação de porcentagem. E apesar da gente não estar vendo ele especificamente nessa atividade, ele é um dos gráficos que a gente mais utiliza ao longo dos anos aqui em matemática, tá bom? Então vamos ver um pouquinho melhor os elementos que constituem principalmente o gráfico de barras, ok? Vamos então relembrar alguns dos elementos básicos que tem principalmente no gráfico de barras. Primeiro elemento básico, o título. O título ele vai ser uma forma de apresentar do que trata o meu gráfico em si, qual o assunto que tá sendo abordado nesse gráfico. E no nosso exemplo aqui, ele além de ter o título, ele tem um subtítulo que vai especificar ainda mais o que quer dizer as informações que estão representadas aqui. Além do título, a gente tem a legenda. Quando a gente lida com bastante informação, quando tem muita coisa representada no gráfico, a gente vai ter várias barras diferentes. Então essas barras elas precisam ter uma legenda. Seja uma legenda que trata delas através da cor, que nem no nosso caso, seja uma legenda que trata delas através da forma. Independente de qual legenda seja, essas legendas vão representar as diferenças que existem entre as barras. A gente também tem o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, para quem não lembra. Esse eixo está principalmente ligado aos valores que vão estar atrelados ao tamanho da barrinha. E o eixo X, que é o eixo das abscissas, ele vai estar atrelado às informações que representam cada barrinha. Ele pode ser um valor numérico, ele pode ser um valor escrito em português mesmo. Ele vai representar do que aquela barrinha está tratando, enquanto o eixo Y vai representar qual o valor que ela está mostrando para a gente. Então aqui a gente tem um gráfico de barras, então eu tenho todas as barrinhas ali. Nesse nosso gráfico nós temos dois tipos de barras e olhando lá de volta na legenda, cada cor dessas barras vai representar uma informação diferente. E além das barras, para facilitar nossa visualização, a gente tem aqui os valores acima dela. Ter os valores em cima das barrinhas não é uma coisa obrigatória, mas ajuda muito para quem está olhando o gráfico a entender exatamente que ele está mostrando. Em vez de ter que pegar uma régua para ver aonde está o topo do gráfico em relação ao eixo Y, a pessoa simplesmente olha lá o número e sabe, aquele gráfico ali está marcando 42, aquele gráfico ali está marcando 21. Ela não vai precisar fazer esse retrabalho de saber aonde que o topo da barra está lá ligado ao eixo Y. E por último, a gente tem uma coisa muito importante que é a fonte, ou seja, quem que foi responsável por realizar essa pesquisa ou responsável por colocar essas informações no gráfico, qual a instituição que foi responsável por levantar essas informações e mostrar para a gente. Essa fonte vai dizer exatamente se a gente pode
ter mais credibilidade no gráfico ou não. Se for uma fonte fidedigna, a gente pode botar fé no gráfico. Se for uma fonte assim que eu tenho algumas ressalvas aí, eu tenho um pouco de suspeita dessa empresa, aí você já desconfia do gráfico só de olhar a fonte, ok? Vamos agora fazer um paralelo com o gráfico que a apostila traz para a gente aqui na atividade 1 e com o gráfico que a gente acabou de ver mostrando os elementos de um gráfico de barras. Vamos ver o que tem de igual aí. Então, nesse gráfico aqui da apostila, ele traz o título, e lembra que o título vai representar o que esse gráfico quer dizer para a gente, que informações estão aí dentro. Então, aqui no nosso caso, o gráfico vai falar do número de hospitalizações pela síndrome respiratória aguda grave. Além disso, eu tenho a legenda também, ó lá, tenho 2019 numa cor e 2020 na outra. Como são várias informações, são várias barras, lembra que eu tenho que ter uma legenda falando o que quer dizer uma coisa, o que quer dizer outra. Então, aqui olhando pela legenda, eu sei que eu tenho barras que vão representar um ano, um período de tempo, e barras que vão representar um outro ano, um outro período de tempo. Eu também tenho o eixo Y, o eixo das ordenadas, que eles vão indicar para a gente os valores, a quantidade de pessoas que estão hospitalizadas, então literalmente quantidade. E eu tenho o eixo X, que vai representar as informações. Lembra que eu falei que o eixo X ele pode trazer informação tanto em língua portuguesa quanto em linguagem numérica. No nosso caso aqui, ele traz na linguagem numérica. Então, cada um desses números que estão no eixo X vão representar o período de tempo semana, ou seja, não é uma quantidade, e sim se é a semana 1, se é a semana 2, se é a semana 3, se é a semana 4, e assim vai. Ele funciona muito parecido com o que a gente está usando nas aulas de matemática no Classroom. Eu estou separando as atividades por semana 1, semana 2, semana 3. Não é quantas atividades eu estou dando, mas para a gente se localizar dentro de um período de tempo. Além disso, a gente está falando de um gráfico de barras, e como a gente comentou lá em cima na legenda, são dois tipos de barras que eu tenho aqui, cada uma sendo representada por uma cor diferente. Eu tenho uma barra que está representando o ano de 2019 e uma outra cor, uma outra barra representando o ano de 2020. E em cima dessas barras nós temos os valores, mesma coisa. Para eu não ter que ficar lá com a régua, vendo aonde que o topo da minha barrinha vai refletir no eixo Y, eu já tenho aqui em cima o número que representa. Vê como esse gráfico ele é bem aglutinado, assim, digamos, ele é bem confusinho. Se eu não tivesse esses valores, ia me dar um trabalhão para saber aonde, que aonde aquela barra pequenininha vai estar representando no eixo Y, aonde que aquela barra grandona vai estar representando no eixo Y, aonde que esse monte de barra vão estar representadas. Então, ter os valores em cima de cada barrinha vai ajudar a gente bastante a identificar qual que é a quantidade que está sendo representada nela. E por último, nós temos ali a fonte. Então, aqui a fonte, a gente sabe que é um site de, literalmente do governo de São Paulo. Então, é uma fonte oficial. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode botar um pouquinho mais de fé nesse gráfico, que as informações sejam tecnicamente assim fidedignas, verídicas, né? E a gente vai ver um pouquinho melhor sobre esse negócio de pode ser que a fonte seja mais fidedigna, pode ser que não seja. A gente vai pensar na atividade um pouquinho além do que está representado só no gráfico, só no visual. A gente vai pensar um pouquinho além disso, o que quer dizer essas informações, ok? Como eu falei para vocês, a gente não vai fazer uma coisa mecânica aqui nessa atividade. A gente vai ir um pouquinho além disso. A gente não vai só pegar os números que estão lá no gráfico e falar: o período que teve maior internação foi na semana tal, o período que teve menor internação foi na semana tal. A gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda. A gente vai ver esse gráfico e tentar entender que mensagem que ele está passando para a gente. Por isso que eu falo para vocês, a gente vai olhar além do gráfico, a gente vai pensar um pouco fora da caixinha. A gente vai chegar em algumas conclusões que não estão nem perto de serem representadas pelo desenho que está aí. Só que a gente vai usar informações que estão nesse gráfico que vai ajudar a gente a chegar a essas conclusões sozinhos. Então a gente vai pensar além do desenho. E como a gente está pensando além do desenho, a gente tem que analisar o contexto como um todo.
E nesse contexto, esse gráfico traz, além do desenho de um gráfico, também um texto que vai apoiar esse desenho. Então, para eu entender direitinho as informações que estão lá dentro, eu tenho que dar uma lida um pouco atenta no texto para ver o que ele traz ali de elementos que vão me ajudar a interpretar as informações do gráfico. Então, olhando o texto, o que ele traz para a gente que vai ajudar a gente? Ele traz o significado dessa sigla aí, SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, que se você não ler o texto, você vai ficar meio perdido. SRAG, hospitalizado, quem que é esse tal de SRAG que acidente que ele sofreu para ficar hospitalizado? Então, não, a gente vai ler o texto e isso vai dar uma informação para a gente, como que a gente vai interpretar a informação que está aí dentro. Além disso, no texto também, ele fala para a gente qual que é o período que está sendo analisado. Então, esse não é um gráfico que vai traçar uma linha da síndrome respiratória durante 10, 20 anos. Não, ele vai literalmente se focar em 2 anos específicos. Ele vai focar em 2019 e 2020. Então, o que mais ele traz de informação para a gente no texto? Do que esse gráfico está falando? Esse gráfico está falando de pessoas hospitalizadas pela síndrome respiratória aguda grave. Então, aqui ele não está falando de disseminação da doença, ou então a quantidade de leitos de um hospital. Não, ele está falando de pessoas hospitalizadas por esse tipo de doença. E, para finalizar, o que o texto traz mais para a gente? Qual é o período que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando um período de 20 semanas. Então, ele está sendo bem específico. Eu estou falando de 2 anos, 2019 e 2020. Eu estou analisando um período de 20 semanas, ou seja, um período bem curto ali. E dentro desse período de 20 semanas, o que está acontecendo com o número de hospitalizações que são responsáveis pela síndrome respiratória aguda grave. Então, o texto ele vai dar bastante elemento para a gente entender as informações que estão sendo mostradas aí na forma de desenho para a gente do gráfico. Então, um está intimamente ligado ao outro. Se você não fizer essa conexão aí, se não fazer esse paralelo de ligar o texto com a imagem, com o desenho do gráfico, vai ficar um pouco mais difícil da gente interpretar. Então, a gente tem que olhar o contexto como um todo, ok? Agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor que gráfico que a gente está usando, quais são os elementos que formam ele, já viu como que é o gráfico da atividade aqui e fez um paralelo para saber o que é o que, vamos para os exercícios em si. Então, letra A, a gente vai examinar o gráfico e vai ver qual que é a principal diferença que você consegue observar entre os anos de 2019 e 2020. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, não se assustar. Esse gráfico, ele tem muita barra, tem muita informação, tá tudo muito meio amultuado aí, tá complicado de entender, mas não se assusta. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar treinar o nosso olhar. Aqui no caso do computador é mais fácil porque eu posso aplicar um zoom, mas vocês vão ter que treinar o olhar de vocês a olhar uma parte específica do gráfico. Então, isso vai ter muito a ver com o contexto. Então, o que a pergunta quer da gente? A gente vai olhar as barras, todas elas, de 2019, ou seja, da cor azul clara, e as barras de 2020, da cor azul escura, e vai tentar entender qual que é a diferença que existem entre essas barras, da cor clara e da cor escura. Ou seja, o que vai estar acontecendo com elas ao longo de um período de 20 semanas do tempo. Então, o que a gente vai precisar olhar com mais atenção? O período de tempo, então o que vai estar acontecendo com essa barra ao longo das 20 semanas, e também a quantidade de hospitalizações que estão representadas aí pelas barrinhas. Então, essa informação de quantidade de informações é exatamente o nosso eixo Y. Então, a gente vai precisar se atentar a essas duas informações aqui, esses dois fatores, esses dois elementos. Então, pensa um pouquinho, o que está acontecendo aí entre a barrinha clara e a barrinha escura? Elas estão iguais? Teve um aumento muito grande? Teve uma diminuição muito grande? O que está acontecendo entre essas duas barras? E lembra, vamos pensar além disso. O que você, sem saber do contexto total da situação, é óbvio que a gente sabe qual que é a situação real, o que aconteceu ali na semana 11, na semana 10.
Mas se você não soubesse o que aconteceu, o que que essa discrepância que está entre as barras pode indicar para você? Pensar além. O que que será que aconteceu que fez essas barras ficarem tão diferentes? Então é isso que o exercício quer. Quer que vocês façam esse paralelo entre o ano de 2019 e 2020 e o que que você pode supor, imaginar que aconteceu entre esses anos que deu essa diferença tão grande nos gráficos, ok? Então vamos continuar. Letra B. Ele quer saber em qual semana a diferença que tem lá entre as barrinhas do ano de 2009 e 2020 foi maior. Então lembra que eu falei para vocês? Eu vou aplicar um zoom na parte do gráfico. No meu caso, aqui no computador, é mais fácil eu aplicar um zoom. Na realidade, no olhinho de vocês, é um pouco mais complicado, né? Eu mesmo, que já não enxergo bem, tenho mais dificuldade em fazer isso. Mas tenta se focar exatamente na diferença que tem entre as barras de 2019 e 2020. E olha o contexto, eu quero saber a maior diferença. Então, o que que eu vou estar olhando? Eu vou estar olhando o tamanho das barras e é o tamanho das barras de cores iguais? É o tamanho da barra só azul escuro? É o tamanho da barra só azul clara? Não. O que que eu estou procurando? Eu estou procurando a diferença que existe, a maior diferença que existe entre a barrinha de tom azul claro e a barrinha de tom azul escuro. E não é só isso. Eu também tenho que levar em consideração a semana. Então, presta bastante atenção em qual semana que isso aconteceu. Foi na semana um? Foi na semana 2? Foi na semana 10? E aonde está essa informação de semana lá no gráfico? Será que está no eixo X? Será que está no eixo Y? Pensa um pouquinho, tenta analisar a imagem como um todo e tenta descobrir qual que é a maior diferença entre a barrinha de tom azul claro e a barrinha de azul escuro e qual que é a semana que isso acontece, tá? Na letra C, ele vai pedir para a gente analisar só as 10 primeiras semanas. Então a gente vai de novo focar o nosso olhar em só uma parte do gráfico. E aí, olhando para essas 10 semanas, essas primeiras 10 semanas, que conclusão que a gente chega? Então, ó, a gente está pensando além do desenho. Olhando para esse desenho, que conclusão você pode chegar? O que está acontecendo ao longo do tempo? O que está acontecendo ali na semana um, 2, 3, 4, 5, 6, 7? O que está acontecendo com essas barrinhas ao longo do tempo? E além disso, o que está acontecendo com essas barrinhas ao longo dos anos? Ou seja, o que está acontecendo com as barrinhas de cor clara e com as barrinhas de cor escura? Tá tendo um certo tipo de padrão, tá muito diferente. O que está acontecendo? Então tenta pensar aí o que você acha que está acontecendo com essas barrinhas ao longo dos anos e tenta também pensar o que está acontecendo com as barrinhas de cores diferentes, ok? E a pergunta D, ela vai pedir para a gente analisar um pouco mais o que está acontecendo com as barras. Então, ao invés da gente analisar só as 10 primeiras semanas, agora a gente vai ter que analisar as 20 semanas como um todo. Então, a gente vai analisar o gráfico inteiro. De novo, sempre prestando atenção no tempo percorrido, o que está acontecendo com essas informações aí ao longo de um tempo, e o que está acontecendo com essas barrinhas ao longo de um tempo. E lembra que a gente está falando aqui tanto de anos diferentes, as barrinhas de cores diferentes, quanto em tempo de semana, o que está acontecendo ao longo das semanas. E de novo, finge que você não sabe o real motivo de ter essa discrepância no gráfico. Se você não soubesse que aconteceu tudo o que aconteceu, que esse ano é um ano diferente, só olhando esse gráfico, e entendendo lá os contextos do que ele se trata e tudo mais, o que que você poderia pensar? Que conclusões que você chegaria? Que hipóteses que existem na sua cabeça para você explicar essa diferença que aconteceu aí na semana 10, na semana 11 e assim por diante? Então, não esquece, a gente está pensando sempre fora da caixinha, além do desenho. O que que esse desenho quer dizer para mim? O que que essas informações querem dizer para mim, tá bom?
Essa pergunta E, ela traz para a gente uma proposta para a gente pensar um pouco no que está além da atividade, ou seja, no que está por trás dela. Então, essa atividade ela não vai tratar somente de análise de gráfico ou de como que eu transformo informações que estão em tabelas em gráfico, ou como eu transformo informações que estão em gráfico em tabelas. Ela vai tratar de uma outra coisa importante na matemática, que é o conceito de diferença. Se vocês prestarem atenção, essa palavra diferença ela vai estar presente ao longo da atividade toda. Então, ele quer que a gente escreva uma frase que utiliza a palavra diferença no contexto de matemática. Então, ele traz um textinho aí de apoio para a gente ver os diferentes usos da palavra diferença. E aí que está o link com o que a gente acabou de falar. Vamos pensar além. Então, será que as palavras na língua portuguesa elas têm um único significado? Será que essas palavras não têm contextos diferentes, não assumem contextos diversos dependendo da utilização que a gente faz delas dentro de uma frase? Então, por exemplo, essa palavra diferença, se a gente for procurar num dicionário online, que nem eu fiz aqui no Michaelis, ela tem 11 significados. Desses 11 significados, a parte que faz menção à matemática são 4. E a gente vai utilizar desses 4 só um deles. Então, eu posso falar diferença em relação à matemática, que é o que sobra quando eu subtraio uma quantidade de outra, que é o resultado de uma subtração, que é exatamente esse o conceito que a gente está usando aqui. Eu posso também falar em relação à matemática, que é um prejuízo significativo ou uma perda considerável, ou seja, eu tenho lá uma diferença de valores. Eu posso também falar que é um desconto ou abatimento no preço de uma mercadoria, também tem a ver com matemática. Eu posso falar que é um conjunto indicado pela diferença entre o conjunto A e o conjunto B, que vão dar os elementos do conjunto A que não pertencem ao B. Ou seja, tudo isso tem a ver com matemática. Então, ela tem 4 significados possíveis com matemática. O contexto dessa atividade, ele está falando, olha, a diferença da barrinha menor com a barrinha maior, ele quer saber o quê? A diferença de tamanho, ou seja, o quanto do maior está distante do menor. Então, eu estou falando especificamente do significado 8, saber uma conta de subtração. Então, vocês vão ter que fazer uma frase aqui que use a palavra diferença nesse contexto de tamanhos diferentes, de conta de subtração, de retirada de uma coisa menor de uma coisa maior, e assim por diante. Então, ela vai ter muita ligação com o que a gente está fazendo aqui na atividade e também vai ter ligação com o gráfico que a gente viu, tá? Então, façam aí, usem a imaginação para fazer uma frase bem interessante utilizando a palavra diferença, ok? E por hoje, apesar de eu saber que vocês gostam muito, muito, muito de matemática, a gente vai dar uma pausa, porque essas atividades, elas já são grandes na apostila e na hora de explicar elas, elas ficam ainda maiores e dá um trabalho do caramba. E a gente não pode colocar tudo num slide só, senão esse slide com uma parte da atividade vai ficar com quase meia hora. Imagina se eu colocasse a atividade toda, quanto tempo que ia ficar para eu explicar esse slide. Então a gente vai dar uma pausa aqui, como a gente fez em atividades anteriores, e num outro momento a gente vai para a parte 2 e depois para a parte 3. Lembra, a gente está fazendo as atividades passo a passo, devagarzinho, exatamente para não ficar muito confuso, né? Quanto menos informação a gente tiver para lidar, quanto uma parte menor a gente tiver para analisar, mais qualidade vai ter essa análise que a gente fizer. Então a gente dá uma pausa aqui para continuar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então aqui a gente termina a parte 1 da atividade 1. Espero que eu tenha conseguido colocar um pouquinho dessa sementinha da dúvida em vocês em relação a interpretar informações que estão além de um gráfico, além de uma tabela, a gente pensar sempre a mais do que está exposto lá. Então começa com a gente fazendo esse exercício de interpretação, a gente vai fazer muito, vocês vão ver que um pouquinho mais para frente que o gráfico ele é uma ferramenta muito, digamos assim, sacana de ser utilizada, porque você consegue fazer com que a informação ela seja mostrada de um jeito bem distorcido, o gráfico permite isso. Então, quem sabe utilizar gráfico, ele consegue convencer as pessoas de muita coisa.
Então a gente tem que saber analisar, pegar os erros, saber o que não está legal ali, o que quer dizer aquela informação que está lá. Espera aí, não é bem assim. Vamos analisar a realidade direito. Então, saber interpretar um gráfico direitinho, uma tabela, ele não só vai ajudar a gente a entender como que o gráfico funciona, como a pensar um pouco na questão social dele, na informação que ele traz. Ele está ligado também às fake news que estão em moda ultimamente. Essas informações, elas são uma forma de poder que a gente tem. Então, saber tratar a informação, saber se ela é real ou não, saber se a gente pode confiar na fonte ou não, saber se aquelas informações ali elas fazem sentido ou não, o que quer dizer aquelas informações, é muito importante para a nossa vida de modo geral como um todo. Então, a intenção é colocar essa sementinha em vocês. Eu espero que eu tenha conseguido. Se você tiver alguma dúvida ainda relacionada à atividade, não esquece de me mandar mensagem que aí eu respondo, tá bom? E a mensagem que eu deixo sempre: fiquem bem, se cuidem, cuidem da família de vocês, realizem aí essa primeira parte. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.